Bom dia aos prezados amigos da área técnica, jornalista Ana Paula, que acompanha os nossos trabalhos. Antes de dar andamento à nossa reunião de hoje, gostaria, se me permitem, em nome de todos, dar as boas-vindas ao Dr. Motauri pela sua entrée no Conselho Superior. Não na condição de membro, visto que já foi até secretário do Conselho em gestão passada, mas no exercício do cargo de corregedor do Ministério Público. Como vice-corregedor, está hoje aqui no exercício das funções de corregedor geral da nossa instituição. Então, as nossas boas-vindas e a expressão do nosso júbilo por tê-lo como companheiro e como parceiro das nossas atividades. Seja bem-vindo, sucesso, que tudo corra bem. Instalamos os trabalhos da presente reunião, havendo quórum regulamentar, e desde logo passamos à apreciação da ata dos trabalhos anteriores. Não havendo qualquer observação, fica a ata aprovada. E passamos, então, às comunicações dos senhores conselheiros, visto não haver comunicação da presidência, a não ser a informação de que o doutor Procurador-Geral de Justiça está ausente por compromissos institucionais na capital federal. Doutora Ana Margarida. Senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor em exercício, doutor Motauri, um grande prazer em participar de uma reunião com o senhor. E senhores conselheiros, um bom dia a todos e um bom trabalho. Doutor Eduardo Del Campo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor corregedor em exercício, senhor secretário, colegas conselheiros, funcionários, pessoas que nos assistem, um bom dia a todos. Uma boa reunião. Não tenho comunicações. Doutor Rochel. Bom dia, senhor presidente, senhor corregedor, que nos agracia com sua presença, senhor secretário. Eu só quero passar uma informação a todos de um relatório recebido do GEDUC, do Núcleo de Presidente Prudente. É um relatório anual de prestação de contas dos projetos desenvolvidos pelo Grupo de Atuação Especial de Educação, GEDUC, o ano de referência 2018. Eu vou disponibilizar ao senhor secretário, para dar conhecimento a todos, e é um relatório bastante circunstanciado de todas as atividades que foram desenvolvidas durante o ano de 2018. Então, desejo um bom trabalho a todos, somente isso. Doutora Joiese. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor corregedor, que está aqui hoje. Uma honra ocupar a mesa com Vossa Excelência, como já disse anteriormente. Senhor secretário, colegas conselheiros, pessoas que nos assistem, funcionários que viabilizam a transmissão, imprensa, eu gostaria de desejar a todos um bom trabalho e também aqui registrar parabéns pela atuação da Promotoria de Habitação e Urbanismo, na pessoa do Dr. César Martins, que está atuando bastante em relação ao Carnaval, fez várias reuniões e parece que o Ministério Público, mais uma vez, mostrou à sociedade que ele está presente, que ele se preocupa com a segurança e também com a preservação dos direitos dos nossos foliões. Então, eu gostaria de dar parabéns a todos e que participaram desse trabalho, especialmente ao Dr. César, pela eficiente atuação, no caso. Só isso. Doutor Rossini. Procurador-Geral em exercício, nosso decano, doutor Sabella. Eu queria, de maneira especial, cumprimentar o doutor Motauri, a primeira oportunidade que eu tenho de trabalhar com Vossa Excelência, e confesso que muito da minha atividade na promotoria do Patrimônio Público Social se deveu ao auxílio que a sua obra sobre inquérito civil e ação civil pública tinha a altura da mão, tem até hoje. Então, ver o doutrinador aqui ombrear conosco é muito importante. Então, meus cumprimentos, de maneira muito especial. Ao secretário, doutor Oleno, também meus cumprimentos, às conselheiras, aos conselheiros,
aos servidores, a jornalista, aqueles que nos assistem e que dão publicidade ao ato. Duas questões acho que eu queria comunicar. Primeiro é o importante papel que o Ministério Público do Estado de São Paulo teve na remoção das lideranças do crime organizado para o sistema penitenciário federal. Foi uma atitude corajosa dos promotores envolvidos, a própria instituição, como instituição, também deu suporte. Isso tem uma relevância, né, enorme. Eu sempre tentando puxar aqui a questão criminal, porque nós somos, né, da área criminal, e gostando ou não, é uma atitude corajosa, né, uma atitude de firmeza, uma postura muito, muito significativa. Me parece que a sociedade paulista reagiu de maneira positiva. Isso é importante. Eu ia falar do Dr. César também. Ontem e hoje cedo noticiaram, né, o papel de protagonismo, né? O MP deixa de ser coadjuvante e passa a protagonizar as coisas. E o peso, né, da marca Ministério Público é muito importante. Eu tenho certeza que muita coisa ruim deixará de acontecer porque as pessoas foram instadas a se responsabilizar previamente. O César conseguiu colocar o guizo no pescoço do gato na questão do carnaval. Nem todos gostaram, muitas pessoas também não gostaram, mas o fato é que a atitude foi feita, novamente protagonismo. E eu queria também dar destaque da importância de ter o Procurador-Geral num programa televisivo, como o de ontem, na Roda Viva, né? Ser chamado a participar mostra também, e para discutir justamente o pacote, né, da questão criminal, que Sérgio Moro manda hoje ou manda amanhã para o Congresso Nacional. Na verdade, o governo manda através mostra a importância que a instituição tem. E isso nós temos que louvar. Nós vimos 2 assessores dele também lá presentes. Enfim, é muito importante que isso seja destacado aqui nesse Conselho. E assim eu encerro, senhor presidente. Obrigado. Doutor Giuliotti. Senhor presidente, senhor corregedor em exercício, senhor secretário, caros colegas que nos assistem, senhoras jornalistas, senhores funcionários, inicialmente também queria saudar o doutor Motauri, é uma honra muito grande, né? Eu já tive essa honra, trabalhar numa gestão anterior em que o Motauri foi um brilhante secretário, então seja muito bem-vindo, é uma honra dividir esse espaço novamente com Vossa Excelência. Eu só queria registrar uma operação realizada pelo GECEP, Grupo Especial de Controle de Atividade Policial, deflagrou, e reiterando as palavras do Dr. Rossini, também que nós somos procuradores criminais, nós temos essa tendência de trazer os assuntos criminais. Então o GECEP deflagrou na manhã de sexta-feira uma operação de combate à corrupção policial. 4 policiais civis da ativa, um ex-policial foram presos em curso de investigação que é a pura existência de uma organização criminosa que atuava praticando os crimes de concussão, prevaricação, tráfico de drogas, além de práticas de lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. Também nessa operação, né, realizada pelo GECEP, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, tendo sido encontrado armas, drogas, dinheiro e outros bens com suspeita de origem ilícita. O GECEP teve apoio da Guarda Civil Metropolitana, que utilizou cães farejadores, e da Corregedoria da Polícia Civil. Foi uma operação de grande vulto, né, coordenada aí pelos promotores Carlos Bruno Gaia e Larissa De Tomini, promotores dos quais aí eu parabenizo os promotores aí pelo excelente trabalho do GECEP. Doutor Hamilton. Senhor Procurador-Geral, ilustres colegas, componentes do Conselho, colegas que nos assistem, pessoas em geral que nos assistem, senhores jornalistas, servidores, bom dia a todos. Eu não esqueci de cumprimentar o Dr. Motauri. Na verdade, eu deixei para a final para fazer um registro, não só um cumprimento, mas também uma saudação. É meu amigo, eu tenho a honra até de ser padrinho de casamento do Motauri, tenho uma amizade muito grande com a família e tive a oportunidade, a honra de aprender com ele muito, trabalhamos juntos em Santos muitos anos, foi uma convivência maravilhosa, depois trabalhando juntos aqui na Promotoria do Meio Ambiente da capital. Então, Motauri, é uma satisfação
imensa estar aqui com você, compartilhando esse colegiado. Um momento especial, eu faço esse registro. É sempre um prazer trabalhar com quem trabalha com afinco, com quem tem visão de mundo privilegiada. Então, eu quero fazer esse registro final. E não podia deixar de também fazer um registro o trabalho do colega César Martins. Eu ontem ainda ouvia na rádio ele dando uma entrevista de maneira muito profissional, esclarecedora, didática, deixando bem claro o papel do Ministério Público em prol da sociedade. Alguns podem, como o doutor Rossini colocou, ficarem contrariados, mas eu tenho certeza que a grande maioria da população paulistana ficará feliz, está feliz por conta do trabalho desenvolvido e a preocupação de organizar. E o doutor César, a gente já tem conhecimento disso, ele, quando trabalha no tema, ele estuda profundamente. A gente sente isso na exposição que ele faz. Na rádio eu pude sentir isso ontem, na Bandeirantes, salvo engano, ou na CBN, uma dessas duas rádios que eu vim ouvindo dirigindo meu veículo, e a gente percebe que ele está dominando a situação e dando solução prática que vai ser de grande proveito. Então eu queria fazer esses registros e desejar um bom dia, frutífero trabalho para nós. Doutor Oleno. Senhor presidente em exercício, senhor corregedor que nos abrilhanta com a sua presença nesta reunião, primeira reunião que participo, como já foi dito, como corregedor deste colegiado, em relação a quem eu quero somar aí as palavras, todas que já foram ditas, sobre sua personalidade, sobre sua presença aqui neste colegiado. Senhores conselheiros, aqueles que nos assistem, gostaria só de desejar aí uma boa reunião para todos nós. Doutor Motauri. Senhor presidente, apenas para renovar aqui a minha alegria de estar de volta a esse colegiado, aqui tanto prezo, e durante o qual tive a honra de integrar ao longo de 2 anos. E inicialmente gostaria de agradecer imensamente todas as manifestações de carinho recebidas aqui, muitas delas imerecidas, fruto muito mais da amizade, que luta por todos os ilustres componentes desse sagrado, desse seleto colegiado. Mas gostaria, senhor presidente, apenas de comentar, que devo muito de minha carreira a Vossa Excelência sabe disso. Tive a honra de ser estagiário de Vossa Excelência no primeiro Tribunal do Júri da capital, e as lições de Ministério Público que Vossa Excelência me transmitiu ficaram marcadas em mim até hoje. Tenha Vossa Excelência, e já o fiz em particular por várias vezes, a mais absoluta convicção de que uma parte de minha formação como promotor de justiça debito ou credito ao estágio e ao aprendizado que tive junto a Vossa Excelência. Muito embora depois, aprovado no concurso, ao longo de minha carreira tenha feito apenas 6 júris, todos como substituto, depois nunca mais passei pelo plenário, mas tenho certeza que não, em virtude de acompanhar a atuação de Vossa Excelência, porque é sempre brilhante, promotor, orador, Vossa Excelência a todos nós ilumina e serve de espelho. Gostaria também, e se me permitem, senhores conselheiros, saudar de forma específica ou especial o Hamilton, que é um irmão de Ministério Público, literalmente irmão, meu padrinho de casamento, como ele já disse. Partilhamos a promotoria, do mesma sala, 4 anos em Santos, e é daquelas pessoas que estarão sempre no nosso coração de uma forma muito especial, ele sabe disso, E o aprendizado quem teve, Hamilton, fui eu, ao trabalhar com você. Você era mais antigo, então eu estava lá aprendendo, quando comecei a trabalhar com o meio ambiente, devo a você e ao Felipe, o nosso querido amigo Felipe Augusto Vieira, boa parte do que aprendi na área ambiental, e tenha certeza disso, e com algo hoje inimaginável. Na época, a Promotoria do Meio Ambiente de Santos, além da equipe regional, a Promotoria do Meio Ambiente de Santos era incumbida de cuidar de Bertioga inteira. Quer dizer, não havia vara distrital em Bertioga, ou foro distrital, então todas as questões ambientais de Bertioga, e todos sabem as dimensões do problema, estavam a cargo da Promotoria de Santos, especificamente a seu cargo, do Felipe, e depois eu pude, de alguma forma, contribuir. A Ana, minha presidente do último concurso de ingresso, minha alegria, minha honra. Juliote, companheiro de 2 anos, ao lado de 2 anos aqui desse colegiado.
a Joiese, ao Rochel, ao Rossini, ao Eduardo, ao amigo Heleno, sempre presente, sempre atuando, né, pelo engrandecimento desse colegiado, a minha alegria de poder partilhar, né, aqui, substituindo a doutora Tereza, nesta reunião do Conselho. São essas, senhores presidentes, as considerações. Muito obrigado. Muito bem, passamos à ordem do dia. E visto termos sob apreciação indicações para a segunda instância, para entrância final e intermediária, eu passo a condução desse procedimento ao ilustre secretário, doutor Oliano. Inicialmente, com relação à indicação de procurador de justiça, eu vou apenas ler o voto que é assinado pela conselheira Joiese, pela Comissão de Movimentação na Carreira, tendo em vista o meu impedimento em votar nesse cargo, porque a minha esposa concorre. Então, eu vou ler só aqui a indicação para o cargo de Procurador de Justiça, de 6º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, decorrente de vaga que foi da doutora Paula Castanheira, que foi removida para o cargo da criminal. A indicação por antiguidade fica a doutora Ana Maria de Castro Garmes, 4º Promotor de Justiça Civil. Vamos fazer por leio todos os votos em relação às demais também? Com relação à matéria apresentada, todos os senhores conselheiros estão concordes? Muito bem. Passamos, então, a apreciar o tema da entrância final. Indicação por remoção, dentro de todos os critérios que já estão expostos nos votos, que foram encaminhados a todos os conselheiros, a Comissão de Movimentação na Carreira faz as seguintes indicações ao colegiado. Remoção antiguidade. 1º Promotor de Justiça de Caraguatatuba, Alexandre Petra Helena, 13º Promotor de Justiça de São Bernardo do Campo. 2º Promotor de Justiça Criminal de Santana, Pedro Ferreira Leite Neto, 12º Promotor de Justiça da Capital. 11º Promotor de Justiça de Guarulhos, Elisa Vodopives Feio Gomes Pereira, 5ª Promotora de Justiça de Guarulhos. 4º Promotor do 3º Tribunal do Júri, Enzo de Almeida Carrara Boncompanhe, 7º Promotor de Justiça Criminal. Ao 7º Promotor de Justiça de Jaú, Leonardo Augusto Gonçalves, 20º Promotor de Guarulhos. No critério remoção-merecimento, com todas as avaliações que são feitas, as indicações são as seguintes. Ao 27º Promotor de Justiça da Infância e da Juventude, os promotores Ana Carolina Gregório Vilaboim, 5º Promotor de Justiça de Suzano, e Marlon Machado da Silva Fernandes, 9º Promotor de Justiça de Praia Grande, são os únicos candidatos com estágio. 113º Promotor de Justiça Criminal, os doutores Antônio Benedito Ribeiro Pinto, 69º Promotor de Justiça da Capital, Moacir Tonani Júnior, 5º Promotor do 4º Tribunal do Júri, e Sandra Garcia Massude, 6ª Promotora de Justiça Civil de Santo Amaro. Ao cargo de 4º Promotor de Justiça do Guarujá, Sandra Rodrigues de Oliveira Mazagão Barbuto, 90º Promotor de Justiça da Capital, Rafael Bujanra, 11º de Marília, e Daniel Tosta de Freitas, 38º da Capital. Ao cargo de 3º Promotor de Justiça Militar, Débora Moretti Fumac, 87ª Promotor de Justiça da Capital, Fábio Pérez Fernandes, 2º Promotor de Justiça da Praia Grande, Luciano André Jordão Dias, 72ª Promotor de Justiça da Capital. Ao 5º Promotor de Justiça Civil do Jabaquara, Maricelma Rita Meleiro, 2ª Promotora de Justiça de São Bernardo do Campo, José Mário Buque Mazagão Barbuto, 4º Promotor de Justiça do 1º Tribunal do Júri, e José Antônio Cabral Garcia, 3º Promotor de Justiça de São Vicente. E ao cargo de 90º Promotor de Justiça Criminal, Mônica Magarinos Torralbo Jimenez, 86ª Promotora de Justiça Criminal, Rodolfo Bruno Palazzi, 112º Promotor de Justiça Criminal,
e José Antônio Cabral Garcia, terceiro promotor de justiça de São Vicente. Para promoção, entrância final, antiguidade, quarto promotor de Andradina, não remanescem inscritos. Oitavo promotor de justiça de Mauá, Aline Filgueira de Paula, segunda promotora de justiça de Caieiras. Quarto promotor de justiça de Caraguatatuba, não remanescem inscritos. Quarto promotor de Suzano, não remanescem inscritos. Quinto promotor de justiça de Ferraz Vasconcelos, Felipe Duarte Gonçalves Ventura de Paula. Quarto promotor de justiça de Franco da Rocha. Ao cargo de primeiro promotor de justiça de Araraquara, Walter Manuel Alcázar Lopes, terceiro promotor de justiça de Matão. Para o nono promotor de Mauá, João Henrique Ferreira Poser, terceiro promotor de Jandira. Ao 46º promotor de justiça da capital, Renato Flávio Marcão, segundo promotor de justiça de Barretos. Ao cargo de terceiro promotor de justiça de Cotia, Anderson Giovanni Candelais, segundo promotor de Jales. Ao cargo de terceiro promotor de Embu das Artes, Carla Múcia dos Santos, segunda promotora de Embu Guaçu. Ao cargo de segundo promotor de Francisco Morato, Antônio Henrique Sampone Barreiros, sétimo promotor de Assis. Ao cargo de segundo promotor de Mauá, Fabiola Castilho Soffner, quarta promotora de Poá. Ao sétimo de Mogi das Cruzes, José Floriano de Alckmin Lisboa Filho, terceiro de Arujá. Ao oitavo de Praia Grande, Roberta Benar Pérez Fernandes, quarta promotora de Cubatão. E ao quinto de Taboão da Serra, Guilherme Schlitter Oliveira, primeiro promotor de Mococa. No critério de promoção merecimento, segundo promotor de justiça de Caraguatatuba. Terceiro promotor de justiça de Caraguatatuba, não remanescem inscritos. Quarto promotor de Ferraz de Vasconcelos, Lucas Damasceno de Lima, primeiro de Peruíbe. Terceiro promotor de Mauá, André Aguiar de Carvalho. Lucas Damasceno é o único remanescente que sobrou para o cargo. Terceiro promotor de Mauá, André Aguiar de Carvalho, segundo promotor de Ribeirão Pires, André de Freitas Paulinete Lossasso, primeiro de Mariporã, Luciane Rodrigues Antunes, segunda de Várzea Paulista. Aos cargos de primeiro de Suzano e terceiro de Itapeva não remanescem candidatos inscritos. Décimo promotor de Mauá, André de Freitas Paulinete Lossasso, primeiro de Mariporã, Luciane Rodrigues Antunes, segunda de Várzea Paulista, e Geraldo Márcio Gonçalves Mendes, terceiro de Peruíbe. Ao cargo de segundo promotor de Cotia, Marília Molina Schlittler, primeiro de São José do Rio Pardo. Larissa Buentes Frazão, terceira de Lorena, e Maria Isabel Almaerrave, terceira de Francisco Morato. Ao quarto de Cotia, Marcelo Silva Cassola, segundo promotor de Itapevi, André Gândara Orlando, primeiro de Bitinga, e João Paulo Serra Dantas, quinto de Penápolis. Ao cargo de terceiro de Ferraz Vasconcelos não remanescem candidatos inscritos. Sexto de Itaquaquecetuba, Anunciata Alves de Julianello, primeiro de Mairinque, Renato de Jesus Marçal, segundo de Capão Bonito, Daniel Augusto Cavalaro, quinto de Franco da Rocha. Ao cargo de sexto de promotor de justiça de Mauá, Ariela Toyami Chirac, quarto promotor de justiça de Ribeirão Pires, única candidata que remanesce na lista. Ao cargo de 15º de Piracicaba, Alexandre de Andrade Pereira, primeiro promotor de Leme, André de Almeida Panzeri, primeiro promotor de Jandira, e Landolfo Andrade de Souza, segundo promotor auxiliar de Santos. Ao cargo de promotor oitavo de Assis, não remanescem candidatos inscritos. Sexto de Taboão da Serra, Maria Carolina da Rocha Medrado, segunda de Peruíbe, e Renata Caetano Pereira da Silva Fuga, quarta de Santana do Parnaíba, únicas candidatas que remanescem inscritos. Consulto os senhores conselheiros se tem alguma observação a respeito de alguma das indicações feitas. Estando todos de acordo, ficam homologadas estas indicações e devidamente formalizadas. E nós passamos agora a apreciar as indicações pertinentes à entrância intermediária. Os cargos de remoção por antiguidade,
Ao terceiro promotor de justiça de Caçapava, o doutor Felipe Vermelinger Caetano, primeiro promotor de Cruzeiro. Ao primeiro de Vinhedo, José Cláudio Tadeu Balho, terceiro de Bragança Paulista. Ao primeiro, por merecimento, ao primeiro de Franco da Rocha, Bianca Reis Dávila Luquezzi Farias, primeira de Francisco Morato. Paulo César Neuber Delide, primeiro de Olímpia, e Maria Isabel Elmar Rave, terceira de Francisco Morato. Ao primeiro auxiliar de Santos, Geraldo Márcio Gonçalves Mendes, terceiro de Peruíbe, e Márcio Clóvis Bósio Guimarães, primeiro de Itapira, únicos candidatos que permanecem inscritos. Por promoção, antiguidade, primeiro de Cajamar, Daniele Maciel da Silva, segunda de Santana de Parnaíba. Ao segundo de Mairiporã, Olavo Evangelista Pesotti, promotor de Cananéia. Ao quarto de São Sebastião, Leandro Rocha Pereira, segundo de Jacupiranga. Ao cargo de promotor de justiça de Arthur Nogueira, Renata da Câmara Alves Pinto, primeira de Piedade. Ao segundo de Arujá, a doutora Gabriela Lanza Passos, segunda de Novo Horizonte. Ao primeiro de Birigui, Paulo Campos dos Santos, segundo de Bariri. Ao terceiro de Dracena, Rui Fernando Anelli Bodini, promotor de justiça de Junqueirópolis. Ao terceiro de Mairiporã, Werner Dias de Magalhães, promotor de Paranapanema. Ao terceiro de Itapira, Patrícia Tagliatelli Barsottini, promotora de Cosmópolis. Por merecimento. Ao segundo de Tuverava, Débora Anderson, promotora de Guará, única candidata inscrita no quinto da lista de antiguidade. Ao segundo de Poá, Fernando Fernandes Fraga, segundo de Paraguaçu Paulista, Lucas Ribeiro Travaim, segundo de Palmital, e Roberto Márcio Ragonese Francisco, segundo de Pitangueiras. Ao quarto promotor de Taquaritinga, João Paulo Gabriel de Souza, promotor de Auriflama, com a quinta indicação alternada e promoção obrigatória, Roberto Márcio Ragonese Francisco, segundo de Pitangueiras, e Maria Júlia Câmara Faquim Galati, promotora de Monte Azul Paulista. Ao primeiro de Arujá, Tássia Ismênia da Rocha Silva, de EP, Laila Ronaim Palhuso, de Paulo de Faria, e Michele Chuf Valim, segunda de Tietê. Ao primeiro auxiliar de Piracicaba, Cláudio José Batista Morelli, primeiro de Serrana, com quinta indicação alternada, e Andrei Ribeiro Nasser, segundo promotor de Monte Apazível, únicos candidatos inscritos no primeiro quinto da lista. Quarto promotor de Justiça de Cruzeiro, Bruno Cervelo Ribeiro, primeiro de Campos do Jordão. Daniel Gustavo Costa Martori, promotor de Juquiá, e Leandro Viola, segundo de Porto Ferreira. Ao cargo de segundo promotor de Justiça de Franco da Rocha, Fábio Aparecido Gasque, promotor de Rio das Pedras. Daniel Zulian, de Águas de Lindóia, e Rodrigo Cury Souza Meirelles, terceiro de Paraguaçu Paulista. Ao quarto promotor de Justiça de Penápolis, Marília Gonçalves Gomes Cangani, segunda de Ilha Solteira. Tiago do Amaral Barbosa, primeiro de Tietê, e Tiago Alves de Oliveira, promotor de Duartina. Quarto promotor de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo, Paula Bonde Peixoto, primeira de Palmital, Andrei Ribeiro Nasser, segundo de Monte Aprazível, únicos candidatos inscritos no primeiro quinto da lista de antiguidade. São essas as indicações, senhores conselheiros e senhor presidente. Muito obrigado, doutor Oliano. Os senhores conselheiros estão de acordo com as indicações, conforme apresentadas? Muito bem. Devolvo a palavra ao doutor Oliano, visto que o item 2 da pauta é o relatório preliminar de correição extraordinária no Conselho Superior do Ministério Público e na Procuradoria-Geral de Justiça nos dias 14 a 17 de janeiro, PT 10.646 de 2018. Tudo bem, o Conselho Nacional, por sua corregedoria, esteve aqui no nosso Conselho e também na Procuradoria-Geral de 14 a 17 de janeiro, e especificamente para verificar a questão da movimentação na carreira. Nós tivemos a oportunidade de nos reunir
nos reunirmos com todos os conselheiros, os corregedores que aqui tiveram, explicar a eles como se dá a movimentação na carreira e colocar à disposição todo o material de movimentação da carreira, mais especificamente de 2018. Na última semana, eles encaminharam ao Procurador-Geral, que encaminhou a este conselho e foi encaminhado a todos os conselheiros, o relatório preliminar a respeito da correição extraordinária que foi realizada. E, para nossa grande satisfação, 99% do trabalho que vem sendo feito pelo Conselho, aliás, pelo Conselho, 100% do trabalho que vem sendo feito na movimentação da carreira, nesse relatório preliminar está aprovado, porque as observações que foram feitas, as recomendações preliminares que vieram, dizem respeito mais a uma questão de instituição e de regramento institucional e legislativo, e nenhuma observação com relação à movimentação da carreira, com relação ao nosso Instituto de Manifestação de Interesse e na forma como foram feitas as movimentações da carreira em 2018, tudo, inclusive, parece com bastante compreensão a respeito do nosso trabalho pela Corregedoria Nacional. As recomendações, conforme todos têm conhecimento, as proposições provisórias são no seguinte sentido. 3.1. Recomendar ao Procurador-Geral de Justiça que adote as providências cabíveis para o rápido encaminhamento do anteprojeto de lei que revoga o artigo 152 da Lei Orgânica Estadual. O artigo 152 é o que prevê que os cargos, chamados cargos fixos, ou os cargos que têm denominação na comarca da capital, só podem ser providos mediante remoção. Então, a recomendação é que seja apressado o anteprojeto que revoga esse artigo para permitir que os cargos da capital, os cargos fixos da capital, possam ser providos não só por remoção, mas também como por promoção, como são todos os cargos de primeira instância do nosso, aliás, de primeira e de segunda instância da nossa instituição. O item 3.2 determina ao Procurador-Geral, na condição de presidente do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior, que proceda à uniformização da movimentação da carreira no âmbito do Ministério Público, evitando que o tratamento dispensado aos procuradores de justiça seja distinto ao tratamento dado aos promotores. Ou seja, eles entendem que ou há manifestação de interesse para todos os cargos, ou não há manifestação de interesse para todos os cargos, e isso é uma questão que vai ser debatida certamente pelo Procurador-Geral, se aprovada pelo plenário do Conselho Nacional esta recomendação, com o órgão especial do Colégio de Procuradores, que é quem detém atribuição para regulamentar a questão das procuradorias de justiça. E o item 3 é uma determinação de que, uma vez aprovado o relatório pelo plenário do Conselho Nacional, seja encaminhado para a ciência e providências cabíveis, cópia da decisão a todos os procuradores gerais, bem como presidentes do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e Conselho Nacional dos Corregedores Gerais. Isso aqui, na minha ótica, é um sinal de aprovação total ao trabalho deste Conselho, porque especialmente na criação de regras objetivas e transparentes para a movimentação, porque uma vez aprovado o relatório desta forma como eles estão recomendando, eles estão efetivamente dando um aval e querendo mostrar para o Brasil inteiro como é feito o trabalho de movimentação na carreira no estado de São Paulo. Com relação aos dois primeiros itens, eu devo informar que a Procuradoria-Geral de Justiça já está providenciando as informações necessárias à Corregedoria para levar a votação do relatório pelo plenário do Conselho Nacional do Ministério Público.
certamente justificando quais são as razões pelas quais entendo que corretamente existe um tratamento diferenciado entre a forma de provimento dos cargos em primeira e em segunda instância. E tenho dito isto já aos senhores conselheiros, que assim como nós temos um grande funil na intermediária, nós temos um grande funil, em especial para a Procuradoria de Justiça. Hoje nós temos 300 cargos de procuradores para mais de 1.200, quase 1.300 cargos de entrância final. Então, ao galgar a entrância final, a Procuradoria, os procuradores, quem vai para a Procuradoria geralmente vai para o cargo que está vago lá. Não existe assim uma grande opção de escolher, eu vou ficar aqui até conseguir um cargo de difuso, até conseguir um cargo no crime, ou até conseguir no habeas corpus, ou até no civil. Isso fica bastante difícil. Então, as pessoas se sujeitam a se promover para poder alcançar o último degrau da carreira, o último e honroso degrau da carreira, e depois tem essa perspectiva de, com a aposentadoria de alguém, ou com a ida de alguém pelo quinto constitucional, conseguir ir para a sua área específica, fica 20, 25 anos trabalhando na entrância final, com difusos, ou com crime, certo? Ou com uma promotoria de família, a expectativa é de dar continuidade na segunda instância, também na sua área de especialização. E para conseguir isso, se a gente tiver uma manifestação de interesse também para isso, como hoje, para se chegar à Procuradoria, são 25, 30 anos de final, e a coisa pode ser que agrave ainda mais, é certo que não haverá mais remoção entre procuradores, porque todos os que chegam habilitados a ser procuradores vão ter mais tempo de entrância do que os procuradores têm nos seus cargos nas procuradorias. Então, isso está sendo explicado pela Procuradoria-Geral, num relatório que será apresentado, na resposta que será apresentada à Corregedoria para levar à votação em plenário. Da parte da Secretaria, eu entendo que a gente deve acompanhar aquilo que a Procuradoria-Geral está formulando de resposta a esse relatório preliminar, até porque o trabalho em si do Conselho não teve uma vírgula sequer em relação ao nosso trabalho. Então, mas se algum dos conselheiros tiver interesse em contestar o relatório de alguma já preliminar da Corregedoria de forma mais específica, como quem vai compilar essa resposta para o Conselho Nacional é a Procuradoria-Geral, fica aí franqueado que o faça diretamente a Procuradoria-Geral, as suas sugestões ou as suas críticas em relação ao relatório da Corregedoria. Bom, era isso, né, que eu tinha para dizer a respeito desse item, senhor presidente. Muito bem, em face das conclusões constantes do relatório preliminar da Corregedoria Nacional, eu desejo apenas me congratular com os senhores conselheiros pelo trabalho realizado, em especial com o secretário e a vice-secretária, doutor Orleno, doutora Joiese, porque nós temos um quadro de recursos humanos em atividades de execução, de atividades fim, efetivamente grande. Nós temos um quadro nominal e um quadro real igualmente grandes. A movimentação da carreira por peculiaridades próprias de um grande Estado é uma movimentação que oferece dificuldades para ser administrada, e todos nós que temos vivência no Conselho Superior sabemos do esforço que se exige daqueles que ocupam tais cargos de secretário e vice-secretário, doutor Orleno, doutora Joiese. Então,
Não obstante, eu com todos me congratulo e ressalto essas duas atuações desses dois companheiros, porque o seu trabalho realmente tem um plus em relação ao nosso trabalho. Não obstante eles estejam com muita justiça afastados de outras atividades, esta é uma atividade que implica, até para ser administrada de um modo sereno, pacífico e justo, implica numa rede cotidiana de contatos permanentes com os integrantes da carreira. Um trabalho, eu diria, diplomático. Este é um trabalho do Ministério das Relações Exteriores, dentro do Ministério Público, numa espécie de comparação que aqui se emprega. E eu queria também fazer uma observação a respeito, seguindo os passos do doutor Olheno, a respeito da diferença de modo pelo qual se chega às entrâncias diversas da instância primeira em relação ao modo como se salta da primeira para a segunda instância. Do ponto de vista de proporcionalidade e relatividade, eu diria que nós estamos em números adequados. Nós temos 300 cargos de procurador e 1.200 cargos de titulares na entrância especial. É uma boa relação, é uma relação confortável. É possível fazer a carreira e chegar aos últimos postos. Nós não podemos nos esquecer de que muitos não chegam ou chegam muito tarde por opções feitas ao longo da caminhada progressiva na carreira, porque optam por estacionar longos anos em algumas regiões, em algumas comarcas, por interesses outros, porque todos os seres humanos são movidos por diversas ordens de interesses, e os de ordem pessoal concorrem com os de ordem funcional. Então, não obstante eu ouça compreensivamente as eventuais queixas alusivas a este tema, eu as ouço, eu as compreendo, mas elas não me sensibilizam, porque eu tenho uma visão muito compreensiva, muito abrangente da carreira. Eu conheço colegas que fazem durante longos anos opções por estacionamentos, repentinamente, porque a ordem de motivos sofre uma alteração, eles resolvem caminhar. E é óbvio que aí há um punhado de gente na frente e as coisas ficam difíceis. Eu estava no Conselho ao tempo em que nós adotamos este critério de preencher os cargos da segunda instância, primeiramente por remoção. A justiça disso foi muito bem verbalizada pelo secretário Olheno. A justiça disso é absolutamente intuitiva. Ela dispensa elucidações ou justificativas. Ela, por si, se justifica. E a minha expectativa é que o doutor Procurador-Geral, efetivamente, consiga, com argumentos que são naturalmente sólidos e consistentes, sensibilizar os nobres, ilustres e queridos amigos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, não é? No sentido de que nós possamos continuar observando este modo de realizar as coisas, porque é um modo compatível com as peculiaridades próprias do Ministério Público do Estado de São Paulo. Não é? Prosseguindo, passamos à apreciação de alteração do ato normativo 1006 de 2017 do Conselho, que regulamenta o processo de eleição do ouvidor do Ministério Público, biênio 2019-2021, PT 131, aliás, 13.124/19, com a palavra o doutor relator, doutor Eduardo. Os colegas já receberam a minuta do ato, eu creio que seria desnecessária a leitura. Eu só vou apontar as datas, né, para que a gente possa dar publicidade às datas das eleições. Então, o artigo 3º, ele
fala das inscrições no período de 25 a 29 de março de 2019, das 9 às 18 horas. No dia 2 de abril, a publicação no Diário Oficial do Estado, perdão, publicação no Diário Oficial do Estado dos pedidos de inscrição deferidos. E a eleição em si, o processo de votação, ele se dará por meio eletrônico e será realizado no dia 10 de abril de 2019, quarta-feira, no período das 9 às 17 horas. Eu acredito que isso é suficiente para, se algum colega quiser, alguma outra esclarecimento. Nenhuma observação? Muito bem. Aprovada a alteração no ato. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. A respeito de eleições, eu só gostaria de deixar registrado que no começo do ano a gente regulamentou aqui as eleições de CNJ para representantes no CNJ e no CNMP. E é com muita tristeza que a gente verifica que não houve inscrição. E a tristeza, ela não é pela falta de pessoas que queiram disputar esses cargos, mas é justamente de pessoas que não se animaram diante da realidade que vivemos hoje em relação a esses dois conselhos. A dificuldade que a gente sabe pelo sistema de escolha, especialmente em relação ao CNMP, em que o processo de escolha dos representantes dos estados geralmente acaba desanimando integrantes do Ministério Público de São Paulo que veem 0% de perspectiva de acabarem conseguindo seus objetivos e representar o Ministério Público de São Paulo nesse colegiado que tem sido tão importante aí na vida ministerial. Com relação à CNJ, a gente entende mais ou menos a falta de interessados, tendo em vista que nós temos ainda, pelos últimos 4 anos, a representação do conselheiro Arnaldo Cepian, que muito bem tem se saído como representante do Ministério Público de São Paulo naquele colegiado e em nível nacional. Então, era só para fazer esse pequeno lamento diante de zero inscrições, tanto para um quanto para outro colegiado. Senhor presidente, se me permite, e na esteira das outras considerações formuladas pelo doutor Olheno, já na oportunidade anterior em que estive nesse colegiado, e o doutor Giuliotti, inclusive, acompanhou essa manifestação, assim pensa também, é inconcebível que nós mantenhamos, por força de lei, uma entidade privada como responsável pela indicação de representantes do Ministério Público ou dos Ministérios Públicos Estaduais para integrarem o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso não faz parte de um Estado republicano. Não há como conceber-se a manutenção desse estado de coisa. Então, clama-se aqui, e com urgência, para que o nosso Congresso Nacional revise essa previsão legislativa, dando a uma entidade privada, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, o poder de ditar a composição de um órgão com a envergadura e as dimensões do Conselho Nacional do Ministério Público. É inconcebível e contradiz toda a estrutura republicana e o histórico de o Estado de São Paulo jamais ter tido um representante indicado para integrar esse Conselho Nacional, e tivemos grandes nomes concorrendo, inclusive o doutor Giuliotti participou do certame interno, tivemos o doutor Marrei, o doutor Grella, eminentes ex-procuradores gerais de justiça, e jamais houve sequer a possibilidade de um integrante do maior estado da Federação Brasileira poder compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Esse fato, por si próprio, diz da absoluta inadequação do sistema de escolha, senhor presidente, ou do sistema de escolha dos integrantes do Ministério Público Estadual para compor o Conselho Nacional. Senhor presidente, eu também queria aderir a esse inconformismo. Eu também gostaria de aderir a esse inconformismo. Me parece extremamente absurdo que o maior Ministério Público do país jamais tenha tido um representante no Conselho Nacional. Isso era fundamental que fosse alterada essa regra de escolha, que possibilidade. Há notícias que só ex-procuradores gerais
tem assento naquele conselho, o que me parece um absurdo. Nós já tivemos promotores de justiça. Dr. Felipe Locke, como promotor de justiça, foi membro do Conselho Nacional de Justiça. E um promotor de justiça não pode ser membro do Conselho Nacional do Ministério Público. É urgente que se altere essa forma de escolha, essa forma de composição, a ausência de um membro do maior Ministério Público do país no Conselho Nacional demonstra que hoje esse Conselho, lamentavelmente, não cumpre o papel de que a Constituição lhe reservou. Também então queria aderir a esse inconformismo dos outros conselheiros Moutaori e Olheno. Prosseguindo, o item 4 da pauta. Presidente, pois não, Torcini. Eu não sei se é o elogio que Vossa Excelência fez ao secretário e à vice-secretária, isso pode se materializar na ata. Eu gostaria. Eu só queria... Eu gostaria, embora o elogio em boca próprio dizem que é vitupério, e o Olheno é quem faz a ata, queria que constasse da ata. Então, eu solicito formalmente. E eu queria aderir à sua manifestação, antes que passemos para outro ponto, para que conste da ata e que vá para os assentamentos de ambos. Porque houve um trabalho muito árduo e o resultado está aqui hoje nesse relatório. Perfeitamente. Muito oportuno, muito bem lembrado. Muito bem. Em nome da comissão, gostaria de agradecer e dizer que é com muita satisfação que a gente faz esse trabalho e com maior satisfação ainda ver que isso vem sendo aprovado pela classe, por este colegiado e agora pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Muito bem. Será, então, inserido em ata o conteúdo dessas manifestações alusivas a esse trabalho. Item 4, encaminhados pelo Dr. Fabiano Augusto Petean, 68º promotor de justiça da capital, 2 exemplares da tese defendida para obtenção de título acadêmico, acompanhados de ata de aprovação pela banca examinadora, e este encaminhamento tem conexão com pedido de afastamento autorizado por este Conselho, PT 51.342/18, relator Dr. Rochel. Pois não, senhor presidente. Em acréscimo às informações que Vossa Excelência mencionou agora, eu quero mencionar o título da tese de doutorado: os efeitos das sanções da lei anticorrupção na defesa da livre concorrência. No mais, o parecer deste relator foi pela aprovação, encaminhamento dos exemplares e arquivamento dos autos. Todos de acordo? Muito bem. Item 5º da pauta, pedido de autorização para afastamento pelo período de 30 dias entre 18 de março e 16 de abril de 2019 para a elaboração de dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP. Interessado, Dr. Valdir Vieira Rezende, 7º Promotor de Justiça das Execuções Criminais, PT 7.418 de 2019, relator conselheiro Hamilton. Senhor presidente, senhores integrantes do Conselho, eu vou me permitir ler a emenda e, se houver algum tipo de dúvida, eu esclareço. Não vou ler o voto todo, acho que não há necessidade. Pedido de autorização para afastamento das funções, elaboração de dissertação de mestrado, requerimento formulado por promotor de justiça, já nominado, postulando o afastamento pelo período de 30 dias para a elaboração da dissertação de mestrado, de 18 de março a 16 de abril de 2019. Parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público, voto no sentido do deferimento do pedido, só acrescentando à emenda que o interessado terá
já registrado, né, o dever legal de cumprir nos termos do artigo 168, parágrafo 4º, inciso 3, alineado o ato 005/94, o compromisso depois de apresentar os seus trabalhos realizados. Ok? Só isso. Todos de acordo? Item 6º da pauta, pedidos de autorização para residir fora da comarca. Interessados doutores Juliana de Freitas Levi Manfrim, 7ª Promotora de Justiça de Osasco, PT 2060/19, relator conselheiro Rossini. E temos também, já anunciando, falarão em sequência, Washington Gonçalves Vilela Júnior, 2º Promotor de Justiça de Presidente Venceslau, PT 3406 de 2019, conselheiro Rochel. Não podemos fazer em bloco, excelência, porque nos dois casos todos os requisitos estão preenchidos com a aquiescência da corregedoria. Então, em ambos os casos, nos dois, os votos são pela autorização. Perfeitamente, doutor Rochel, de acordo? Todos de acordo? Muito bem, deferidos ambos os pedidos. Antes do encerramento dos nossos trabalhos, eu consulto os senhores conselheiros se tem mais algum tema para a pauta de hoje. Nada havendo, nós temos ainda, tempestivamente, a oportunidade, triste para nós, de registrar o passamento do doutor José Alípio de Figueiredo, promotor de justiça aposentado, nosso querido colega. Passamento que se deu no dia 12 próximo passado, havendo missa a ser realizada no dia... Aliás, perdão, a missa já ocorreu no dia 17. Nós estamos noticiando e registrando agora o nosso voto de pesar, visto que neste espaço em que o fato se deu, não tivemos reunião do Conselho Superior. Que a comunicação oficial dos votos de condolência seja feita à família enlutada. Peço aos senhores conselheiros que permaneçam, após o encerramento oficial, para uma pauta informal, extra-oficial, que necessita da nossa participação. Muito obrigado a todos.